Você gosta de agradar as pessoas à sua volta? Você coloca os outros em primeiro lugar? Se sua resposta for sim ou mais ou menos, talvez você seja uma agradadora compulsiva. Vamos descobrir? Eu sou Sirlene Pires, especialista em liderança, e meu propósito é integrar o conceito de mulher líder com o de mulher feminina e sexy. Eu quero ajudar você a governar seu mundo e ao mesmo tempo ser feminina e sexy. E já começo te pedindo que guarde 4 conceitos. Número 1. Hoje, em pleno século XXI, a definição de sexy está relacionada com a forma como uma mulher se sente quando usa alguma coisa, e não quando se é um protótipo criado tendo um homem em mente. Você pode se sentir sexy usando uma calça jeans e uma camiseta, simples assim. Conceito número 2, que eu quero que você guarde. Quando você faz de tudo para atrair os outros e agradá-los, você perde a sua identidade. É isso mesmo. E longe da sua identidade, você nunca será uma mulher sexy. Conceito número 3. As agradadoras compulsivas nunca têm tempo suficiente para fazer tudo o que elas precisam fazer, muito menos para cuidar delas mesmas. Elas jamais dizem não a um pedido do outro para que façam uma ou outra coisa por elas mesmas. E pior ainda, elas perdem totalmente o governo da própria vida. Conceito número 3. Pessoas agradáveis podem dizer não. Vou repetir. Pessoas agradáveis podem dizer não. Uau! Eu adoro esse tema porque eu já fui uma agradadora compulsiva. Você conhece alguém que faz tudo para o outro, que quer agradar o tempo todo? Por exemplo, um colega de trabalho pede para você fazer uma tarefa dele, por alguma razão. E você, mesmo querendo dizer não, você diz sim e depois fica super sobrecarregada e com raiva. Isso já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com você, comigo sim. Tanto no trabalho como na faculdade. Eu dizia sim para todo mundo, porque não queria desagradar ninguém. Você conhece alguém assim? Já foi assim? E depois eu ficava com raiva de ficar sobrecarregada e sempre colocando a culpa no outro. Mas a culpa era minha. Outro exemplo de uma agradadora compulsiva. Muito comum esse exemplo que a gente vai comentar agora. Você começa a namorar uma pessoa e passa a gostar, de repente passa a gostar de tudo que essa pessoa faz e gosta. Se ela gosta, por exemplo, de jogar vôlei, você começa a ler tudo sobre vôlei, entra para uma aula só para agradá-lo. Na verdade, você gosta é de nadar, por exemplo. Eu gosto muito de nadar. Então, estou dando esse exemplo. Então, você gosta de nadar, mas aí você começa a namorar uma pessoa que gosta de jogar vôlei. Aí, para agradá-lo, você começa a ler tudo sobre vôlei, para falar sobre vôlei com ele. Começa a dar notícias do vôlei só para agradar. Você começa a gostar de vôlei. Você não tem coragem de se posicionar e dizer, não, eu não gosto de vôlei. Eu não sei jogar vôlei e eu não quero aprender. E querendo agradar demais, você vai perdendo a sua identidade aos poucos. Você vai deixando de ser você aos poucos, deixando assim de ser atraente e de ser uma mulher sexy. Já pensou nisso? Aliás, ser uma agradadora compulsiva é a pior forma de querer atrair alguém, pior forma de tentar ser sexy. Se você se identificou com esses 2 exemplos que eu dei, pare agora mesmo de querer agradar demais e resgate já a sua identidade. Mais um exemplo. Ele fala, vamos pegar o exemplo ainda do namoro. A gente não está falando de relacionamento, a gente está falando de agradadora, mas esses exemplos que eu estou dando aqui, eles são muito comuns de acontecer, a gente vê demais.
Vamos dar o exemplo do namoro ainda. Você começou a namorar uma pessoa, ele fala que gosta de peixe, mas você gosta de carne vermelha. Aí vocês vão ao restaurante, ele não sabe ainda que você gosta de carne vermelha. E então ele pergunta. Então lá no restaurante ele pergunta: podemos pedir peixe? O que você quer comer? Aí você responde: tanto faz, pode ser peixe. Você de novo tentando atrair e agradar, não se posiciona, achando assim que quanto mais parecida com ele, você vai atraí-lo. E na verdade você está ficando longe de você mesma. Você acha que assim você se conectará mais com ele e verá, e ele vai te ver mais atraente, mas acontece totalmente o contrário, porque aos poucos você fica longe do você, do verdadeiro você. Como eu já te falei, você deixa de ser sexy dessa forma e nem entende por que ele perdeu o interesse, porque ele vai perder o interesse. A hora que você começa a querer agradá-lo demais, ele perde o interesse. Aliás, tem um filme muito engraçado que ele chama assim, talvez você já tenha visto, ele chama assim, Como Perder um Homem em 10 Dias. É muito engraçado, é um filme levinho. A história é de uma jornalista que ela escreve para uma coluna feminina. E para escrever uma matéria, ela faz uma aposta. Não sei se é com a chefe dela, não me lembro bem, mas ela faz uma aposta. E ela atrai uma pessoa, né? Ela começa a namorar e ela se torna, de repente, então ela é atraente no primeiro momento. Ela fez uma aposta que ela vai conseguir perder um homem, que uma mulher perde um homem em 10 dias, acho que é mais ou menos isso. E o cara, né, ele se interessa por ela, eles começam a namorar, e aí de repente, cumprindo a aposta, né, ela se torna propositalmente agradadora compulsiva. Ela se torna grudenta, ela quase adivinha o que ele quer, ela fica de repente boazinha, e boazinha não tem nada a ver com ser uma pessoa boa. Então ela fica boazinha, e neste momento que ela fica boazinha demais, ela deixa de ser sexy. Não vou contar o filme, claro, o objetivo aqui não é esse, porque se você não viu, você vai querer ver, é um filme engraçado e vale a pena ver para analisar este tema aqui que nós estamos tratando. Bem, vamos ao teste, para descobrir se você é ou não uma agradadora compulsiva. E antes de começar o teste, eu quero te dizer que este meu conteúdo de hoje, ele é baseado na obra de uma autora de sobrenome Breiker, que era PhD e ela era psicóloga em Los Angeles e ela faleceu em 2004. Bom, agora vamos ao teste. Agora responda as perguntas que eu vou te fazer da seguinte forma. Primeiro, pegue um papel aí, pare o vídeo, pegue qualquer papel e uma caneta. Pode ser um papel pequeno, é simples. Você vai enumerar. Pegue este papel, você vai colocar o número de 1 a 10. E eu vou ler cada afirmação agora, para cada afirmação que eu fizer, e se você concordar ou concordar em grande parte, você colocará V, de verdadeiro, claro. Caso não concorde em grande parte, coloque F, de falso, claro. Então vamos lá, número 1. Então, você entendeu? Enumere de 1 a 10, eu vou ler as afirmações e você vai colocar V ou F, conforme você concorde ou não, obviamente. Número 1. Eu não consigo relaxar até terminar todas as coisas que eu preciso fazer. Isso é verdadeiro ou é falso para você? Número 2. Eu acho muito difícil recusar um pedido de um amigo, um familiar ou um colega de trabalho. Verdade ou falso? Número 3. Meu senso de identidade é baseado no que eu faço por outras pessoas. Ou seja, né, eu me classifico, eu me julgo se eu sou boa, eficiente ou não, pelo que eu faço pelos outros. Exemplo, eu me acho boa porque eu faço tal coisa para o fulano. Eu me acho legal porque eu faço tal coisa para o meu colega de trabalho.
Sempre o foco é no outro. Então, o meu senso de identidade, número 3, o meu senso de identidade é baseado no que eu faço por outras pessoas. Isso é verdade ou falso para você? Número 4, muito raramente eu digo não a qualquer pessoa que precisa da minha ajuda ou que me peça um favor. Você é assim? Número 5, quase nunca me sinto realmente satisfeita com o que realizei. Verdade ou falso? Número 6, muitas vezes fico tão exaurida cuidando dos outros que não sobra tempo e nem energia para que eu desfrute da minha própria vida. Acontece com você? É verdadeiro ou falso? Número 7, eu me sentiria culpada se reservasse um tempo para relaxar ou apenas para fazer algo prazeroso para mim. Para não fazer nada, né? Eu me sentiria culpada se eu reservar um tempo para eu não fazer nada? Verdade ou falso? Número 8, eu acredito que ninguém se importaria comigo se eu parasse de fazer todas as coisas que faço para os outros. Verdade? Você acha que isso é verdade ou é falso? Para você, né? Número 9, eu quase nunca peço para que outras pessoas façam algo por mim. Verdade ou falso? 10, muitas vezes eu digo sim quando eu gostaria de negar pedido de outras pessoas. Verdade ou falso? Bom, eu imagino que você numerou de 1 a 10 e foi colocando V e F em cada número, analisando você, né? Obviamente, seu comportamento. Então, como que você vai pontuar agora para saber se você é uma agradadora compulsiva ou não? Some, primeiro, você vai somar o total de todas as vezes que você colocou V para determinar a pontuação. Todas as vezes que você colocou V, você vai lá e conta. Quantos Vs, né, você colocou de 1 a 10? Se a sua pontuação, você vai parar o vídeo aí e somar. Se a sua pontuação for entre 7 e 10, você atribuiu uma prioridade maior a agradar aos outros do que a tentar cuidar de si própria. Neste caso, você simplesmente nunca diz não. Você não sabe dizer não. E eu sinto muito de dizer que você é uma agradadora compulsiva. E é bem provável que você não tenha o controle, o governo do seu mundo. Porque uma agradadora compulsiva geralmente perde esse controle. Ela faz tudo para todo mundo e ela se perde ali naquele universo. Então é bem provável que você não tenha o controle, não tenha o governo do seu mundo. E também não seja uma mulher sexy. Porque como a gente já falou, como eu já falei, uma mulher sexy não é aquela pessoa que agrada o tempo todo, que quer agradar, adivinha o que a pessoa quer, é muito boazinha. Ela não é sexy. Não é considerada uma mulher sexy. Bom, se a sua pontuação for entre 4 e 6, você deve prestar muita atenção para se assegurar de que não vai escorregar na ladeira da agradabilidade. E olha que você já está quase chegando lá, se você estiver com a pontuação entre 4 e 6. Você não diz não aos outros com frequência ou de modo suficientemente seletivo. Você é quase uma agradadora compulsiva. Se sua pontuação, agora, né, se sua pontuação for de 3 ou inferior, você já descobriu algumas soluções para se tornar uma agradadora compulsiva recuperada. A agradadora compulsiva recuperada é aquela que já foi agradadora um dia, eu já fui uma agradadora compulsiva e hoje eu sou uma agradadora compulsiva recuperada. Então, se a sua pontuação for de 3 ou inferior, você já descobriu algumas soluções e já se tornou ou está se tornando uma agradadora compulsiva recuperada. Então, conselho, desenvolva o ponto forte de saber dizer não e mantenha suas próprias necessidades em equilíbrio com as dos outros. Não coloque os outros em primeiro lugar. Bom, para você, dizer não é como falar outra língua? A
Apesar de a palavra agradável ser a melhor descrição para agradadoras compulsivas, a palavra não costuma nem existir no vocabulário dessas mulheres. Eu gosto muito de falar, assim, quem convive comigo sabe que eu gosto muito de falar que o não é para ser usado. Ele está lá no dicionário, é para ser usado. E grande parte das mulheres não usa o não. Não faz parte do seu vocabulário. Se você conhece alguém que é assim, muito agradável, provavelmente ela não é uma mulher sexy. Se você for uma agradadora compulsiva, é quase certo que tenha dificuldade em negar qualquer pedido, necessidade que alguém manifeste perto de você. Alguém já manifesta uma necessidade e você já fala assim, nossa, eu vou te ajudar. Nossa, eu vou te ajudar com isso. Não, deixa que eu faço. Algum desejo, a pessoa demonstra um desejo e você já corre e já faz para agradar a pessoa. Um convite, né? Ou mesmo uma exigência, que seja ela implícita, né? Você percebe que a pessoa está exigindo algo e já vai correndo e faz, ou a verbalizada mesmo, né? Que a pessoa fala assim, eu quero que você faça isso e você nem cogita falar não. E isso é de praticamente qualquer um, não é só da sua família. Sendo da sua família ou não, pode ser da sua família, pode ser colega de trabalho, de qualquer um. A agradadora compulsiva, ela não sabe dizer não, é para todo mundo. Provavelmente dizer não faz com que você se sinta culpada. Olha se acontece isso com você. Provavelmente dizer não faz com que você se sinta culpada, egoísta, porque esta ação, dizer não, é como decepcionar os outros e deixá-los na mão. Depois de anos e anos você dizendo sim, você ensinou a essas pessoas ao seu redor a esperar que você se adeque a elas. Elas estão sempre esperando que você diz sim. É aquela pessoa, aquela colega de trabalho da gente que a gente fala assim, nossa, vamos pedir para fulana, ela vai fazer. Não, ela nunca fala não, ela é agradável demais, ela gosta de ajudar, vamos pedir para ela? É essa pessoa. E sendo assim, né, se você educou essas pessoas para acostumar com o seu jeito sendo assim, sendo dessa forma de não dizer não, você sente que dizer sim é a sua única opção, você não vê saída, você não sabe como começar a dizer não. A simples ideia ou a possibilidade de você dizer não pode ser suficiente para fazer com que você se sinta desconfortavelmente tensa e ansiosa, só de pensar que vai dizer não. E a cada vez que você cede aos seus medos e diz sim novamente, a sua ansiedade diminui. Toda vez que você diz sim para alguém que te pede algo, a sua ansiedade diminui naquele momento. E então, infelizmente, o seu hábito de agradar se fortalece. Então, cada vez que você diz sim, o seu hábito de agradar vai se fortalecendo. Bom, a longo prazo, as consequências dessa concordância automática, ela sai muito caro para você. Você vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo sim, isso fica muito caro para você. Se você tem essas características, é muito provável que você tenha perdido o governo do seu próprio mundo, como já foi falado, como eu já falei, e esteja muito frustrada com isso e não sabe mais como retomar o controle. Como a maioria das agradadoras compulsivas, sua aversão a negar pedidos é baseada provavelmente nas respostas raivosas e negativas que você imagina que vai receber. Mas tudo está aqui na sua cabeça. Você pensa assim, se eu disser não, ele ou ela vai ficar com raiva de mim. Ou, né, se eu disser não, a fulana ou fulano não, vai gostar menos de mim. Ou pior, se eu disser não, ele vai deixar de gostar de mim. Ou ela vai deixar de gostar de mim, a sua amiga, não sei, vai deixar de gostar de mim se eu disser não. Mas isso está na sua cabeça. E essa aversão que eu disse antes, essa aversão a negar pedidos, ela pode estar baseada nesse diálogo mental que você faz e que está só na sua cabeça, não é verdade. Se você disser não, a pessoa vai continuar gostando de você da mesma forma, nada vai mudar para ela. Se você sempre diz sim
especialmente quando quer dizer não, com certeza você vai se perceber realizando as tarefas da vida às vezes sem qualquer alegria, abrindo mão do controle dos seus próprios recursos, por exemplo, do seu tempo. É um recurso preciosíssimo. Isso você abre mão do seu tempo em nome da vontade dos outros ao seu redor. Na verdade, dizer sim constantemente te tornará uma escrava das outras pessoas. Uau! É assim que você se sente? Uma escrava das outras pessoas? Por que dizer não deixa você tão ansiosa e culpada? A tendência a evitar o não também pode estar ligada à sua autoestima, sabia? Ou pelo menos é o que você imagina conquistar ao fazer coisas para os outros. Ou seja, sendo assim, ao negar um pedido, você também está negando a si própria a oportunidade de acrescentar mais uma tarefa na lista de favores que realiza em prol dos outros. Com isso, você acha que a sua autoestima, você está alimentando a sua autoestima, mas na verdade não é nada disso. Como a sua autoestima parece depender disso, a sua relutância em recusar uma oportunidade de ganhar mais um ponto em seu total de realizações é compreensível. Isso faz sentido para você? Mas o dilema que você encara como agradadora crônica é que, apesar de sua capacidade impressionante de até agora atender às necessidades de praticamente todo mundo, é inevitável que chegará um momento no qual a sua energia vai se esgotar. E esgotada por suas próprias boas intenções, a hora que você já não estiver aguentando mais, e pelo desejo, de agradar, quando você não aguentar mais esse desejo de agradar, você enfrentará um rompimento e não será mais capaz de fazer todas as coisas para os outros. Você vai chegar no seu limite. E o que vai acontecer? A única forma de você evitar que isso aconteça, que você chegue nesse ponto de rompimento, chegue no seu limite e preservar a sua capacidade de dizer sim às pessoas mais importantes para você. Na verdade, é preservar a capacidade de dizer sim às pessoas mais importantes para você, é aprender a dizer não, mas é dizer não agora, de modo convincente e eficaz, para pelo menos algumas pessoas em certos momentos. Eu vou repetir isso para você, pode não ter ficado bem entendido. A única forma de evitar o ponto de rompimento, ou seja, de você extrapolar, a única forma de você evitar esse ponto de rompimento e preservar a capacidade de dizer sim àquelas pessoas mais importantes para você, é aprender a dizer não de modo convincente e eficaz para pelo menos algumas pessoas em certos momentos. Ou seja, o que isso quer dizer? Para eu poder dizer sim àquelas pessoas que estão à minha volta e que de verdade eu gostaria de dizer sim, que de verdade eu gostaria de estar disponível para elas, eu preciso aprender imediatamente a dizer não para pelo menos algumas pessoas em alguns momentos. Não precisa você sair por aí falando não para todo mundo. Na verdade, aprender a dizer não é essencial para curar a sua síndrome de agradar e para retomar o governo do seu mundo. Se você não para de falar não, você vai ficando cada vez mais longe desse governo do seu mundo. Cada vez mais você vai perdendo o controle da situação. Dizer não exigirá que você reformule a fonte que alimenta a sua autoestima. Uau! Porque você descobrindo o que é que alimenta a sua autoestima, você não vai ficar refém de ficar dizendo sim para todo mundo para alimentá-la. Como agradadora compulsiva, você ensinou a si própria a sentir-se bem por causa de todas as coisas que você faz pelos outros, apesar de ter perdido o controle sobre como usar o seu tempo e energia. Como agradadora compulsiva recuperada,
que eu espero que você seja, como eu, como agradadora compulsiva recuperada, você precisará aprender a manter um bom estado de espírito, porque você retomou o controle da sua própria vida, só por isso. Então, assim, se eu sou uma agradadora compulsiva recuperada, e eu tenho que sempre aprender a manter um bom estado de espírito, porque eu retomei o controle da minha própria vida. Isso é fantástico, ter o controle da própria vida e não ficar refém das outras pessoas. Quando você fica refém dos outros, você está sempre mal-humorada, nunca tem tempo, está sempre culpando o outro. E não consegue, né, dizer não, mas consegue fica o tempo todo mal-humorada. E esse controle, em parte, esse controle que você conseguiu recuperar da sua própria vida, esse controle é, em parte, por causa da sua nova capacidade de escolher, de decidir de forma consciente e intencional o que você fará, sobre, às vezes, ter de simplesmente dizer não. Eu quero que você escolha, eu quero que você decida agora tomar o controle, a passar a governar o seu mundo e começar a falar não. Você precisa agora começar a falar não para algumas pessoas. É para todo mundo? Não, não é, claro que não. Tem pessoas que de verdade você gostaria de estar ali disponível, de dizer sim. Não é para todo mundo, é para algumas pessoas. É quando você quer dizer não mesmo e diz sim. Mas por que agora dizer não faz com que você se sinta tão culpada e ansiosa e desconfortável? O que você provavelmente não se dá conta é que os anos que você passou reprimindo esse impulso de dizer não geraram uma frustração contínua dentro de você. Você pode nem perceber. Eu te convido a pensar nisso agora. Você nem se dá conta, mas a quantidade de tempo que você foi falando sim, 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 quando queria dizer não, a cada sim que você disse quando queria dizer não, você gerou uma frustração dentro de você. E isso foi acumulando. Isso faz sentido para você? E esse sentimento, se tiver uma chance, ele pode escapar explodindo numa raiva descontrolada. Você vai juntando, depois você explode descontrolavelmente. Já aconteceu isso com você? De você surtar de vez em quando? Mas não é de se admirar que a simples visão de você banir a proibição de dizer não te traga essa ansiedade. Seu medo está muito mais relacionado com o seu ressentimento reprimido durante o tempo e a maneira raivosa e ofensiva pela qual possa finalmente dizer não, ou melhor, gritar um não, do que simplesmente o uso da palavra. Não é o uso da palavra que te assusta, é esse ressentimento que você vai acumulando, é essa vontade guardada de gritar um não. Preste atenção nisso, preste bem atenção nisso. Negar um pedido está relacionado ao estabelecimento dos seus limites. Uau! Quando eu estabeleço limites, eu passo a governar o meu mundo. Para ficar mais claro, vamos imaginar que alguém viole os seus limites físicos, pisando, por exemplo. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro disso. Os exemplos sempre trazem mais clareza. Então vamos imaginar que alguém está pisando literalmente nos dedos dos seus pés. Você está em algum local e a pessoa de repente vai lá e pisa no seu pé. Ela não está percebendo que é o seu pé. E ela fica pisando no seu pé, apertando seus dedos. Você provavelmente conseguiria manter a compostura e informar calmamente ao indivíduo que está pisando no seu pé, se você fizesse isso imediatamente. Ele pisou no seu pé e você avisa: fulano, dá licença, você está pisando no meu pé. Pronto. Você faria isso com calma, não é verdade? Porém, numa tentativa, assim, um engano seu, mas assim, bem intencionado, de poupar os sentimentos da outra pessoa, você decide ficar quieta. Você pode falar assim: ai, não vou constranger o outro, vou ficar quieta, daqui a pouco ele para de pisar no meu pé, ele tira o pé dos meus dedos. Se não disser ao indivíduo que ele pisou em seu pé, após uma série de vezes que ele pisar no seu pé, é provável que você atinja um limiar no qual não seja mais capaz de ser educada.
Quanto mais você tentar permanecer amigável e se conformar permitindo que o outro indivíduo continue pisando no seu pé, mais desgastado vai ficar seu autocontrole. É assim, ele pisa uma vez, aí você pode pensar assim, se ele pisar de novo, não vou falar nada com ele não, ele vai ficar constrangido. Se ele pisar de novo, eu falo. E ele pisa de novo, e você não fala, você não se posiciona. E aí ele pisa de novo. E no pisão final, na hora que ele pisar de novo, você já não falou da primeira vez. Aí no final, você já foi juntando aquilo. Aí no pisão final, da hora que ele pisar de novo, aquele pisão, né, que vai ser a gota d'água, que vai fazer você decidir se não aguento mais. É muito provável que a sua voz, ao falar com ele, que a sua voz soe alta e raivosa. Você pode até mesmo, no reflexo, empurrar a pessoa. Sai daqui, você está empurrando meu dedo. Sabe, você com certeza ficará com raiva, porque você não falou a primeira vez. Então você foi juntando aquilo. Você pode empurrar e falar assim, tá machucando meu pé, não tá vendo que tá machucando meu pé? Mas com raiva, talvez você até empurre, né, como eu falei. E agora o seu pé já tá todo doído, né? Você foi deixando ele pisar o seu pé, sem falar desde a primeira vez. Então, voltando um pouco atrás, você poderia ter escolhido poupar os sentimentos do outro, assim como o seu pé. Neste caso, você colocou os sentimentos do outro, não queria constrangê-lo, você colocou os sentimentos do outro em primeiro lugar. Se tivesse estabelecido claramente os seus limites no momento em que eles foram violados, a primeira vez que ele pisou no seu pé, você não ficaria com raiva e nem empurraria o indivíduo, se é que você empurrou, né, no nosso exemplo aqui. Faz sentido isso para você? Você, como é uma graduadora compulsiva, espera demais, pode ser que você espere demais para dizer não a alguém. E usando essa metáfora nossa, né, de pisar no pé, o seu pé já está roxo devido à invasão constante dos seus limites pessoais. Você tem deixado as pessoas pisar demais no seu pé, sem colocar o limite. E aí você vai juntando, vai doendo o seu pé, vai doendo, e você vai juntando aquela raiva. E como você não estabelece o limite da primeira vez, depois você explode, dá aquela explosão. E a pessoa ao seu redor fala assim, fulano surtou. Nossa, surtou do nada. Não é bem do nada. Como você evitou dizer não e tão pouco estabeleceu os limites claros e firmes em relação ao seu tempo e à sua energia para as pessoas, você não deixou isso claro para as pessoas à sua volta, é possível que você se encontre perigosamente perto do fim da sua própria paciência e do seu autocontrole, já prestes a explodir. E qual é a solução para isso? Eu te pergunto, qual é a solução? A solução é você começar agora a praticar dizer o não, a partir deste momento. É como no exemplo do pisão no seu pé. Quanto mais você adiar o não, maior será o risco que seu ressentimento e frustração explodam. Quando você simplesmente se permite dizer não, apenas para algumas pessoas e apenas algumas vezes, veja bem o que eu estou falando, não estou dizendo para você sair por aí falando não para todo mundo. Quando você simplesmente diz não, se permite dizer não apenas para algumas pessoas e apenas algumas vezes, você já terá dado o passo mais importante rumo à cura da sua síndrome de agradar as pessoas. E então começará a assumir novamente o controle do seu mundo. Comece ajustando o seu mapa mental, que por consequência vai moldar suas atitudes. E qual é esse mapa mental que eu estou sugerindo que agora você mude? Você pode já implantar na sua cabeça, no seu subconsciente, o seguinte conceito: pessoas agradáveis podem dizer não. Uau! Isso é verdade, as pessoas, eu posso sim ser uma pessoa agradável e saber dizer não. Isso tudo ao mesmo tempo. E pense o seguinte: quando você der a si mesma a liberdade para dizer não, você estará removendo um enorme fardo dos seus ombros, não é assim? Olha só, lembre-se dessas 4 dicas corretivas da próxima vez em que começar a dizer sim, mas quando quiser dizer não. Dica número 1, dicas de ouro, dicas corretivas e dicas de ouro.
para você começar a dizer não quando quer dizer não. Dica número 1. Você precisa dizer não a algumas pessoas em algumas situações para preservar a sua capacidade de se doar àquelas pessoas que realmente sejam mais importantes na sua vida. Então eu começo a falar não lá para o meu colega de trabalho, eu começo a falar não para uma amiga, eu começo a falar não para a vizinha em algumas situações, não precisa ser em todas também, para preservar a minha capacidade de dizer sim para um filho, para o marido, para o namorado, para ir ao cinema, para ficar sem fazer nada, porque você merece, para cuidar de você mesma. Entendeu? A primeira dica. A segunda dica, você deve tratar a si própria da mesma maneira que trata os outros. O grande mestre Jesus, independente da sua religião, o grande mestre Jesus disse o seguinte, você deve saber isso de cor salteado: amai o próximo como a si mesmo. Ele não disse amai o próximo mais do que a você mesmo. Ou seja, vou repetir, ele não disse amai o próximo mais do que a você mesma. Uau! Caiu a ficha para você? Ou seja, você precisa se amar em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar, se amar primeiro, depois amar o outro como ama você mesmo. É importante que essa ficha caia. Dica número 3. Dizer sim quando se quer dizer não para proteger a saúde emocional, física ou o bem-estar deveria fazer você se sentir culpada e não o contrário. Eu vou resumir isso. Você deveria se sentir culpada exatamente porque disse sim. Assim ficou mais fácil. Você deveria se sentir culpada exatamente porque disse sim e não porque disse não. E dica número 4, seu valor enquanto ser humano não depende das coisas que você faz pelos outros. Dizer não algumas vezes a certas pessoas não diminuirá de forma alguma o seu valor ou merecimento aos olhos dessas pessoas. Na verdade, na grande verdade, é provável que o seu valor até aumente. Esse é o primeiro passo para você assumir o governo do seu mundo e, ao mesmo tempo, voltar a ser uma mulher sexy. Obrigada pelo seu tempo. Um beijo.